Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de física, circuitos elétricos, é o seguinte. No circuito elétrico da figura abaixo, os medidores são ideais. Quais são as leituras dos medidores? No enunciado, ao dizer que os medidores são ideais, significa dizer que o amperímetro, que é a letra A, ele tem resistência interna igual a 0 ohm e o voltímetro tem resistência interna infinita. Observe que a leitura efetuada pelo amperímetro será a corrente total do circuito, pois o amperímetro está ligado em série com a fonte de tensão 24 volts, logo a seguir o amperímetro, então a corrente total do circuito, que irei chamar de I, intensidade de corrente elétrica, será calculado pela primeira lei de Ohm. Corrente total, I total, é igual a tensão aplicada no circuito dividido pela resistência total do circuito. Temos, portanto, que determinar a resistência total do circuito, pois o valor da tensão aplicada já temos que é 24 volts. Então, para calcular a resistência total do circuito, vamos ter que redesenhar o circuito, transformar a malha em paralelo numa resistência equivalente, que ficará em série com a resistência de 4 ohms. Então, vamos redesenhar o circuito. A fonte de tensão, temos a resistência de 8 ohms, agora a resistência de 4 ohms, e agora vamos calcular o equivalente entre 6 ohms e 12 ohms e transformar somente em uma resistência. Então, a resistência equivalente entre duas resistências em paralelo, a fórmula é a seguinte: R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, R1 vamos adotar como 6 e R2 como 12. Então, 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72, e 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18 é igual a 4. Então, 4 ohms. Então, vamos incluir agora a resistência equivalente dessas duas paralelas no circuito redesenhado. Então, vamos ter o seguinte: 4 ohms em série com outra de 4 ohms e 8 ohms em paralelo. Agora vamos agrupar essas duas resistências em série. Duas resistências em série, a gente soma, então 4 ohms mais 4 ohms, 8 ohms. Então o circuito vai ficar da seguinte forma: duas resistências em paralelo de 8 ohms. Novamente, duas resistências em paralelo, vamos calcular a resistência equivalente: 8 vezes 8, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. 8 vezes 8, 64. 8 mais 8, 16. 64 dividido por 16, 4 ohms. Então, a resistência equivalente, que equivale à resistência total do circuito, é de 4 ohms. Redesenhando, 4 ohms, e agora vamos substituir a fonte de tensão 24 volts. Então, será 24 dividido por 4, a corrente total do circuito, 6 amperes, que será também a leitura efetuada pelo amperímetro. A, portanto, igual a 6 amperes. Agora vamos determinar a leitura do voltímetro, a letra V. Vamos voltar no circuito redesenhado. Observe o seguinte, que nós temos no circuito uma tensão de 24 volts e aqui dois paralelos. Observe o seguinte, que a tensão aplicada em cada ponto desse ramo é 24 volts e entre essa diferença de potencial de 24 volts temos duas resistências de igual valor, de 4 ohms, portanto, a tensão de 24 volts irá se dividir de forma igual. Então, vamos ter até metade do circuito 12 volts e a outra metade 12 volts. Observe que a resistência de 4 ohms é a resistência equivalente do paralelo da resistência de 6 ohms e 12 ohms. Logo, a tensão medida pelo voltímetro V se refere à tensão sobre o resistor de 4 ohms. Portanto, a resposta do exercício: a leitura do medidor A, que é do amperímetro, 6 amperes, e a leitura do medidor V, que é o voltímetro, 12 volts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.